Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Esta que é a última aula de arte antes das férias, então parabéns a vocês que assistiram todas as aulas, que procuraram fazer todas as atividades, que mesmo quando encontraram um outro problema que é super natural acontecer, se mantiveram firmes e fizeram depois, ou procuraram recuperar, ou procuraram conversar comigo. E é tanto que vocês estão vendo aqui, né? Até para continuar a nossa brincadeira, essa reflexão nossa de cada dia de hoje, fiz até uma artezinha. Na verdade, eu tinha feito uma outra arte que ficaria aqui atrás de mim. Várias apresentações que vocês já fizeram, vários desenhos de vocês, que vocês já me enviaram ao longo desses meses. Só que eu preparei todo o vídeo que ficaria rolando aqui atrás, mas meu computador não é lá dos melhores, então o vídeo é muito pesado e eu notei que estava travando muito a minha câmera aqui, ou seja, o vídeo ia interferir inclusive na minha câmera, então eu ia ficar travando muito aqui na hora de falar com vocês, por isso eu coloquei essa arte. Mas só para encerrar essa nossa última aula, né, na verdade começar essa nossa última aula num tom um pouco mais leve, até porque hoje, diferente das outras vezes, eu quero falar aqui mais em relação a, como eu falei, a quem tem feito as atividades, parabéns. Infelizmente, os vídeos, por exemplo, do 8º ano são os menos visualizados, né, os que têm menos visualizações em relação aos do 6º e do 7º, que são as outras duas turmas para quem eu dou aula, mas ainda assim eu fico muito feliz de perceber que tem vários alunos que são muito assíduos, que estão sempre assistindo os vídeos, que estão sempre fazendo as atividades, que estão sempre querendo melhorar, que quando encontram dificuldade ou quando não concordam com alguma coisa, vem falar comigo e juntos procuramos resolver o problema, procuramos encontrar uma saída, tá? Então, parabéns para vocês, vocês merecem as férias que vocês vão ter, tá bom? E eu queria inclusive um feedback, né? Eu queria que vocês pudessem ir lá no meu privado, quem quisesse, claro, fica bem à vontade, mas para dar sua opinião sobre esses 3 meses em relação à aula de arte, tá? Não é em relação a tudo, em relação à minha disciplina e a como foi as minhas aulas em relação às minhas aulas e vocês. Se vocês conseguiram aprender alguma coisa nova, ou se vocês acham que nenhuma aula, nenhuma adiantou de nada, se vocês acham que a maioria das aulas adiantou de alguma coisa, ou não foi a maioria. Enfim, eu queria esse feedback de vocês, por quê? Porque nós não sabemos como vai ser em agosto, se vamos voltar ou não. Se vocês pararem para pensar e fazer uma análise rápida do que está acontecendo no nosso país, vocês podem pensar o seguinte: a situação da pandemia no Brasil está melhorando ou piorando? Se estiver melhorando, na sua opinião, então eu acho que seria ok voltar em agosto, né? Mas se estiver piorando, aí a pergunta é, vale a pena voltar em agosto? Será que vamos voltar em agosto? Então a gente só vai saber isso talvez lá para o final do mês de julho. E se a gente não voltar em agosto, vai continuar essas aulas aqui, ó, em vídeo. Então o feedback de vocês agora, me dizendo no que é que eu posso melhorar, me dizendo no que é que está bom, isso vai me ajudar em agosto, caso continue como está, a eu, né, criar aulas ainda melhores para vocês, tá bom? Então eu espero esse feedback, mais uma vez parabenizo a todos, eu acho que essa é a felicidade de qualquer professor, é ver que suas aulas estão surtindo efeito nos alunos. Claro que eu queria que fossem mais alunos dedicados, mas eu já estou contente naqueles que eu tenho alcançado e é claro, né, serei justo, como sempre falo, nas notas de vocês, tá bom? Então vamos realmente para a nossa aula, né? Não que a nossa aula não começou, mas vamos para o conteúdo do Simplifica. Essa semana, durante a semana inteira, vocês vão trabalhar a temática Mundo do Trabalho e Projeto de Vida, ou seja, já pensando no futuro, em todas as matérias, as temáticas, os conteúdos serão voltados a refletir sobre o futuro de vocês, sobre o mundo de trabalho, no caso, e sobre a questão mesmo pessoal, né? Sobre um projeto de vida de vocês, que nem sempre tem que ter a ver com o trabalho. Projeto de vida é algo muito maior do que trabalho. A gente poderia chamar, inclusive, aqui de projeto de felicidade, que é tudo aquilo que tu está planejando para o teu futuro que possa lhe trazer felicidade. O trabalho é apenas uma parte disso, mas tem uma série de outros elementos que vão constituir um projeto feliz, um projeto de felicidade para você, tá bom? Então, como sempre, vai ter aquele momento, como vocês podem ver aqui, né? Hoje é o dia 1º, não é novidade, vocês estão vendo esse vídeo numa segunda-feira, ou pelo menos deveriam estar assistindo, né, quando eu lancei o vídeo. E tem um momento socioemocional que é justamente pensando, né, na questão de refletir sobre o que vocês já fizeram para seguir em frente. Projeto de vida, inclusive, tem a ver com isso. É você refletir sobre o seu passado para você poder transformar efetivamente o teu futuro. Então é o seguinte, ó, quem não gosta de reviver bons momentos? Vamos olhar para trás e ver o quanto você produziu.
Vamos pensar principalmente nesses 3 últimos meses, né? Como está se sentindo ao ver a sua jornada nas últimas semanas? É motivo para se orgulhar mesmo? Será? Aqui não está em tom de pergunta, mas eu faço esse tom de pergunta, né? O que você fez nas últimas semanas é motivo para que você se orgulhe de si mesmo? E aí, aqui tem uma ideia, né? Que é para você separar 9 feijões ou 9 bolinhas para você ver o que consegue preencher dessa espécie de cartela de bingo aqui, né? Mas você não obrigatoriamente precisa de uma bolinha, precisa realmente marcar no teu celular. Você pode fazer até em formato de pontuação, ou seja, você pode pontuar até 9 vezes aqui. Cada quadradinho desse equivale a um ponto, tá bom? Então você vai vendo naquilo que você pode dar um check, né? Ou seja, isso eu fiz. E aí para cada um que você tiver feito é um ponto para você, tá? Então você pode fazer essa reflexão. E eu queria fazer junto de vocês aqui, que eu acho bem legal, pessoal. É algo leve que eu acho que serve para a gente repensar as nossas atitudes. Então vamos lá. Eu vou fazer por mim e vocês vão fazendo aí com vocês, tá? Aprendi uma nova palavra em inglês? Eu acho que sim, não tenho certeza, mas eu acho que sim, até pelas séries que eu venho acompanhando, que eu gosto de série legendada, né? Gosto de acompanhar legendado, então acredito que sim. Um ponto aqui, escrevi um texto, escrevi vários textos, né? Mas escrevi sim, 2 pontos. Me conectei com outras pessoas. Estou tentando fazer isso agora, né? É basicamente o meu trabalho desde que a gente começou com isso. Mas vamos até pensar aqui, me conectei com outras pessoas, com novas pessoas, com pessoas com quem eu nem conhecia antes. Também se for nessa interpretação, também fiz isso. Até porque nesse período de aulas à distância nós conhecemos outros professores. Então 3 pontos aqui. Conversei com alguém sobre as minhas emoções. Conversei, 4 pontos. Aprendi algo novo, sim, inclusive a mexer nesse programinha aqui que eu estou utilizando, então 5. Compartilhei a atividade com quem mora comigo, pensando aqui que pode ser atividade mesmo relacionada ao lar, né, a você dividir tarefas, sim, também, 6. Fiz um experimento, aqui tem várias interpretações, né, eu vou levar também como fazer coisas novas, produzir algo novo, tentar algo novo na sua vida, as minhas próprias aulas, essas aulas à distância, né? Usando inclusive esse material e tantos outros que eu já usei, como por exemplo o Spotify para fazer podcast para os meninos do 7º ano em língua portuguesa, são experimentos, então fiz também, 7 pontos. Me senti curioso para saber mais. Querendo ou não, o meu mundo está muito ligado ao trabalho nesses últimos 3 meses, né? Então quando falo aqui, me senti curioso para saber mais, eu também me senti curioso para saber mais, principalmente relacionado a como utilizar certos programas, certas ferramentas para levá-lo até vocês. Então, 8 pontos. Senti orgulho das minhas respostas. Ou seja, dessas respostas aqui que eu dei, sim, né? Então, 9 pontos, check em tudo. Então, eu estou ok. Então, foi legal essas minhas últimas semanas, esses meus últimos meses. E aí fica a pergunta para você, né? No final da aula, quando eu for falar sobre a atividade, vai ficar até a dica para vocês na resposta também me falarem sobre esse momento aqui, tá? Eu queria que vocês me falassem e me falassem naquilo que vocês colocaram ok, naquilo que vocês fizeram também, tá bom? Então, gente, esse momento socioemocional durou um pouco mais do que geralmente dura, mas é porque ele também tem a ver com a aula. Porque é o seguinte, a nossa aula fala sobre vida de artista, e o que nós vamos ver nessa aula é justamente um pouco da biografia de alguns grandiosos, né, muito conhecidos artistas, e perceber que cada um teve um tipo de vida diferente. Nem todo artista segue o mesmo caminho. Nem todo artista, por exemplo, já se torna conhecido, é talentoso ou se torna famoso desde criança. Alguns cedo, outros tarde, cada um vai ter uma biografia diferente da outra. O que mostra que a vida, né, ela é muito diversa. Vai depender realmente de cada pessoa. Então a grande questão agora é a seguinte para você. Você já se decidiu sobre qual profissão quer seguir? Ou, como muitos jovens, a cada ano deseja uma profissão diferente? E aí, vai pensando nessas perguntas, isso vai ter a ver com a minha atividade, no final eu falo, mas já vai refletindo sobre isso. E aí, você se encaixa em qual perfil? Daqueles que já tem pelo menos assim, 80%, 70% de certeza daquilo que quer ser, ou daqueles que não têm certeza nenhuma e aí só está pensando aí, a cada ano você tem uma nova ideia, a cada nova experiência você pensa, eu poderia ser isso, e depois você muda de ideia, como é que você é? Eu particularmente, na idade de vocês, eu tinha uma leve noção daquilo que eu queria ser. Eu sabia, por exemplo, que eu queria trabalhar com comunicação, né? Eu lembro que eu fiz um teste vocacional na época, que alguns de vocês já devem ter feito, até porque hoje com a internet é bem mais fácil, né? Eu não lembro se na época eu fiz pela internet,
mas eu percebi que a minha área ou seria jornalismo, ou publicidade ou propaganda, ou letras, né, que foi o que eu acabei fazendo, porque as três tinham a ver com comunicação. Mas e aí? Vocês são como eu era naquela época, já tem uma noção ou não tem noção nenhuma? Só que é o seguinte, pessoal, a grande questão aqui não é a gente pensar, você tem que se encaixar nisso ou se encaixar naquilo, você já tem que decidir, ou o certo é só decidir quando for entrar na faculdade. Não, a questão é que cada um tem o seu próprio tempo. Se você ainda não se decidiu sobre o que você quer ser, tudo bem, é algo natural. Cada um vai ter o seu momento, como eu estou apontando bem aqui, ó. No mundo da arte, por exemplo, né, os exemplos são diversos. Vamos lá para o Beethoven, né, que a gente viu na aula passada, que teve até um vídeo muito lindo da Melina, que eu inclusive coloquei nas redes sociais e estaria aqui atrás, né, parte do vídeo dela tocando, mas como eu falei, deu erro, ficou muito pesado para o aplicativo aqui, para o programa. Mas vamos lá, Beethoven, que foi considerado um gênio da música, compôs sua primeira melodia aos 5 anos e já era profissional aos 11, né? Ou seja, você pensa, meu Deus do céu, professor quer que eu seja um Beethoven da vida, eu tô nos meus 13, 14, 15 anos, eu não tenho nem noção ainda, e aí vem um professor me dar o exemplo do Beethoven, que aos 5 anos já sabia o que, já era talentoso, aos 11 anos já era profissional. Mas aí a gente vê o outro lado do Van Gogh, que é o gênio da pintura, que só pegou o pincel de tinta pela primeira vez aos 27. Ou seja, se você não está para um Beethoven, não se preocupe, você pode ser um Van Gogh. Ou seja, pode ser que você ainda não tenha descoberto o seu talento, pode ser que as pessoas ainda não tenham descoberto, mas ele pode um dia sim se tornar conhecido por muita gente e você pode ter o respaldo, o respeito e a fama que um dia você vai merecer ter. Isso não é um problema, pessoal. Então, no próprio mundo da arte, a gente observa exemplos que nos mostram que não existe um padrão, não existe um roteiro certo a ser seguido. Então, fique tranquilo. Essa aula de hoje ela é muito bacana por isso, porque ela serve para encerrar esse período que estamos vivendo e vocês entrarem nas férias. E eu sei que vocês estão passando por uma série de pressões. Eu sei que eu mesmo posso, em algum momento, ter colocado pressão em vocês em relação a alguma coisa, mas é para que vocês entendam isso. Não existe um roteiro certo a ser seguido. Então você não tem que se encaixar em nenhum padrão. O que você tem que continuar, claro, é procurar se esforçar. Se você sente que tem talento para alguma coisa, se esforce para melhorar nesse talento. Se você acha, como eu achei por muito tempo na minha vida, eu olhava para as pessoas ao meu redor e eu via que elas tinham inúmeros talentos e eu achava que eu não tinha talento nenhum. Mas tudo bem, só continue a estudar, não fique parado no tempo, né? Continue a ler, continue a estudar, continue a se atualizar, que um dia, obviamente, seu talento vai aparecer e você vai poder se destacar em alguma coisa. E só para deixar algo ainda mais claro, tá? Também não quero entristecer ninguém. Mas o Van Gogh só se tornou conhecido, mundialmente conhecido principalmente, e só teve a sua arte valorizada depois que ele morreu. Então, em vida, ele nem foi tão valorizado assim. Apesar do lado triste disso, o que eu quero mostrar é que às vezes as coisas podem acontecer até bem depois do que a gente espera, tá? O tempo, como eu já falei, ele não tem um roteiro específico e igual e padrão para todo mundo, tá bom? Então o importante é você saber que para se tornarem grandes nomes da arte, eles se dedicaram com muito esforço àquilo que amavam e para o que tinham talento. Foi o que eu acabei de falar com vocês. O importante é seguir no rumo que você está. Principalmente, claro, né, que seja um rumo de estudo e de esforço. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: não importa o quão longe você vá, o importante é que você continue caminhando. Então você não tem que se preocupar, eu já deveria conseguir fazer isso, eu já deveria estar me destacando naquilo. Não, o importante é que você continue a se esforçar, ok? Outro exemplo muito claro, que inclusive inspirou um filme, né, que é o Billy Elliot. Vou resumir o que está aqui do lado, até pelo tempo da aula, mas é o seguinte: Billy Elliot é um menino, né, como vocês veem bem aqui, ó, que aos 11 anos, ele vivendo numa cidade com seu pai, com seu irmão, uma cidade em que a maior parte dos trabalhadores trabalhavam em minas de carvão, foi levado pelo seu pai a lutar boxe, né? O pai, com a esperança de que ele se tornasse um grande lutador de boxe, foi levado a uma academia. Só que nessa academia também havia ensaios que geralmente eram para as meninas, ensaios de balé. E o Billy Elliot acabou se interessando pelo balé. Ou seja, talvez o destino primário dele falava que ele teria que ser, né, um mineiro, trabalhar em minas de carvão,
mas o próprio pai quis mudar o destino e colocou ele na academia para lutar boxe, mas ele ainda quis mudar isso e percebeu que o talento dele era para o balé. E óbvio, por ser menino, ok? Pela comunidade, pela cultura, ele enfrentou uma série de dificuldades, inclusive a resistência do pai e do irmão em aceitá-lo, que ele praticasse, né, tal tipo de arte que ainda hoje tem-se uma visão de que é para mulheres e não para homens. Então, temos aqui um outro exemplo claro de como a vida não tem um roteiro. Então, às vezes, você parece que está se encaminhando para uma coisa e vem a vida e faz você perceber que, na verdade, o teu talento é uma outra coisa. E, é claro, você tem que ter coragem para assumir o seu talento, para assumir o caminho que você quer trilhar e seguir os seus sonhos, tá bom? Só que aí, em relação ao balé, que seria o tema central da nossa aula também, para tratar de um tipo de arte, a gente percebe que, diferente do preconceito que há hoje em dia, por exemplo, o balé, ele não é só para meninas. Claro que não. Mas antes de falar especificamente sobre a história do balé, queria mostrar aqui um vídeo para vocês de um garoto, que seria uma espécie de Billy Elliot brasileiro, que vocês vão assistir agora comigo, tá bom? Que é um garoto que nasceu em comunidade e percebeu que o seu talento era o balé. Então a gente vai ver agora um pouco da história dele. Se estiver um pouco alto para vocês o volume, quando eu colocar, é só baixar o volume, tá bom? Então, eu espero que não esteja alto e também que não esteja baixo, mas eu não tenho como saber disso agora, mas estou na torcida aqui. Então, vou colocar aqui para vocês. Desde janeiro do ano passado, essas palavras incomuns estão na rotina de André. Ele é um dos 4 meninos que fazem balé clássico nesta... Respira Grand Plié. Desde janeiro do ano passado, essas palavras incomuns estão na rotina de André. Ele é um dos 4 meninos que fazem balé clássico nesta academia. Mesmo em pouco tempo, a sala de aula foi ficando pequena. Então André girou e só parou para viver o começo de um sonho. Em outubro, ele foi selecionado para fazer parte da companhia de balé mais tradicional do mundo. Com mais de 240 anos, a Escola Bolshoi da Rússia é o objetivo de qualquer bailarino. E ele, com apenas 9 anos de idade, enfrentou mais de 400 candidatos e vai passar 8 anos em Joinville, aprendendo e dançando com os melhores. A Escola do Bolshoi é uma referência aqui no Brasil, acho que para todos os bailarinos, né? É o sonho da maioria dos bailarinos estarem lá, né? Um dos melhores professores, é a melhor estrutura que eu acho para dança clássica aqui no Brasil. Eu sigo isso como se fosse meu sonho, por causa que eu me interessei muito pela dança. E o André, ele não tem ainda noção da grandeza que foi essa conquista dele para o Bolshoi, porque o Bolshoi é considerada a melhor escola de balé do Brasil, né? A única... Pronto, pessoal. Às vezes, de vez em quando dá um errinho aqui, mas eu espero que não tenha acontecido. Eu espero que o vídeo apareça para vocês, tenha aparecido, vocês tenham ouvido, tá bom? E não que tenha acontecido um corte aqui, em que eu pensei que eu tinha colocado o vídeo e não coloquei. Porque às vezes ocorre um corte aqui, um erro, mas eu tô torcendo para que isso não tenha acontecido. Mas vocês viram aqui do lado, foi explicado, eu espero que tenha, como eu falei, né? Que o vídeo tenha aparecido para vocês. Foi explicado aí sobre o Gabriel, do André, que foi selecionado aos 9 anos de idade para fazer parte do Bolshoi, que não é nada mais, nada menos. Aqui fala uma das maiores, mas a gente poderia até realmente dizer a maior companhia de balé do mundo. E aí mais ou menos você pode pensar, né? Pode ser que pela tua cultura, por aquilo que você aprendeu desde a infância, você olhe e acha estranho um garoto estar dançando balé e entrar na escola como essa, com bolsa, né? Você pode ter um certo preconceito, mas aí quando a gente olha para a história do balé, a gente percebe o quanto esse preconceito ele é muito bobo, como qualquer outro tipo de preconceito, claro. Porque é o seguinte, observem só. Vou mostrar aqui para vocês, só esperando passar. Pronto, é claro que aqui fala um pouco mais sobre o André, ok? Que aqui se tornou exemplo. E quando a gente olha para a história do balé, vou resumir aqui um pouco para vocês o que tem aqui do lado, mas a pergunta é, né, como surgiu o balé? O balé clássico surgiu nas cortes italianas, ou seja, que já tem uma primeira grande formação. Quando fala em corte, fala então das classes nobres, né, nas classes mais ricas, no caso aqui da Itália. E aí tem um ponto importante de saber então que o balé nasceu como uma arte
clássica, como a arte de pessoas ricas, que eu acho que vocês já têm esse conhecimento, né? Artes que nascem dentro da alta classe de pessoas ricas já é considerado uma grande arte desde o início. A arte que nasce ali entre as pessoas mais pobres, ela demora muito a ser valorizada. Como um exemplo disso, a gente tem hoje, né, o rap, a gente tem, por exemplo, o forró, são ali tipos de arte, no caso aí da música, que nasceram entre as classes mais baixas, então demorou um número grande de tempo, né, muitos anos, para ter o reconhecimento que desde cedo deveria ter tido. Diferente do balé, que desde cedo já era valorizado, apreciado, né, e as pessoas consideravam como uma arte fina, como uma arte nobre. Então isso aconteceu no século XVI, lá por volta de 1500 e alguma coisa, embora, né, claro, não se saiba exatamente qual foi a inspiração, mas ele surgiu nessa época dentro das cortes, né, italianas. E aí tem um detalhe aqui muito importante sobre a história do balé, entre outras coisas, que é o seguinte: um rei se tornou muito conhecido por dançar balé, ou seja, um rei, um homem muito conhecido e muito apreciado pela arte do balé, que foi nada mais nada menos, como aqui fala, Luís XIV, deixa eu colocar aqui, ok? Luís XIV, que inclusive era chamado do Rei Sol por conta de uma apresentação de balé que ele fez, em que a sua roupa era toda dourada, ou seja, brilhava muito, e ele ficou conhecido como Rei Sol. Ele adorava criar apresentações para toda a corte, para as pessoas mais nobres assistirem, em que ele dançava. Geralmente reis, rainhas, criavam espetáculos como esse, mas eles ficavam na plateia como todo mundo apreciando. Ele não, ele era artista e gostava de estar lá dançando e fazendo parte dessas apresentações. Ou seja, no século XV, né, ou no caso, no século XVI, XVII, XVIII, essa arte ela não era considerada só para mulheres. Na verdade, tanto para homens quanto para mulheres. Tá aí o Luís XIV, o rei Luís XIV, provando isso. Mas aí a questão é que o mundo muda, as tradições mudam, as culturas, né, elas são adaptadas, ou seja, aquela cultura italiana, ela mudou muito, principalmente quando ela chegou nas Américas, né, principalmente aqui no Brasil também, Estados Unidos e outros lugares. Então é claro que como o mundo mudou, essa cultura também de que o balé seria mais algo feminino também mudou. É claro que isso, na verdade, é mais uma cultura até, sendo realista, de classes menos abastadas, vamos dizer assim, né? São pessoas que nascem em lugares com menos educação, com menos cultura, que crescem pensando isso. Balé ou outro tipo de arte é mais para mulher do que para homem, mas até hoje em classes mais ricas, mais abastadas, né, de pessoas que até vêm de uma linhagem de nobres, ainda consideram sim que balé não tem nada a ver isso, é para homem como é para mulher e tudo mais. Então a gente vê aqui mais um exemplo, né, no caso do André, de alguém que desde cedo descobriu a sua arte, foi reconhecido e foi valorizado por ela, mas lembrando que isso não deve ser olhado e observado como algo padrão e que deve acontecer com todo mundo, e que quem não é reconhecido cedo, nem por isso, nunca vai ser reconhecido. Então, mas o que a gente pode tirar dessa aula, de toda essa reflexão, é do seguinte: tudo que um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite que ele pode ser realizado. Então é o seguinte: se você não acredita no próprio sonho, quem é que vai acreditar nele? Existe até uma música que fala o seguinte, que é de um artista que eu gosto muito, e diz o seguinte: irmão, né, uma linguagem bem popular, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da Terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Ou seja, se você não percebe que o teu sonho não vai se realizar, a não ser que você corra atrás, que a vida que tu almeja não vai acontecer, a não ser que tu corra atrás, então qual é o sentido da vida, não é? Qual é o sentido na vida, a não ser lutar pelas coisas que te faz feliz? Viver no mesmo canto, na inércia, parado, sem produzir, sem procurar construir nada, é meio sem sentido para o ser humano, já que o ser humano vive querendo coisas novas e vive querendo construir coisas novas também. Então, gente, já claro, né, chegando ao final da nossa aula, aqui diz, e é bem claro isso, a nossa aula, e a pergunta, claro, ela vai continuar, né? Tem reticências aqui, porque realmente ela deve sempre continuar na tua cabeça, né? Porque depois de conhecermos como alguns artistas enfrentaram os obstáculos para realizar seus sonhos,
A ideia é que vocês façam um registro no diário de bordo de vocês, mas a gente não está trabalhando com o diário de bordo, então já vou explicar como é que nós vamos adaptar isso. Mas no diário de bordo aqui, vocês fariam o quê? Vocês contariam sobre uma possível profissão que você quer exercer no futuro e as possíveis dificuldades que deverá superar para alcançar esse objetivo. É muito legal esse exercício, porque você não só coloca ali aquele sonho que muitas vezes pode ser muito longe da tua realidade, mas você coloca o pé no chão ao pensar em como você vai chegar até ele, quais passos você vai dar, quais obstáculos você vai enfrentar até chegar ao sonho que tu tanto almeja. Então agora, já realmente acredita que se caminha no final da nossa aula, eu quero explicar um pouco melhor para vocês como, né, e qual vai ser exatamente o conteúdo, o que é que vocês vão fazer, o que é que vocês vão produzir. Vocês, como sempre, vão ter duas opções. A primeira é a seguinte, eu vou querer que vocês coloquem, como sempre na atividade online, vai estar lá a atividade online, você vai abrir lá, né, vai clicar, vai fazer o resumo da aula, como eu sempre peço, e peço aqui mais uma vez, faça com calma, faça detalhando, escrever 1 ou 2 linhas e fala assim, o professor começou falando sobre o momento socioemocional. Primeiro que está falando só do início, né? E às vezes você escreve um pouquinho do início e já um pouquinho do final, isso não prova que você assistiu tudo. Então escreva realmente detalhando cada parte da aula. E a segunda questão da atividade online é para quê? É para que você vai ter lá uma série de perguntinhas que foram feitas aqui na nossa aula anteriormente, sobre, por exemplo, a segunda questão vai ter perguntinhas como se você já pensa em ter uma profissão, qual seria essa profissão, ou se você ainda não pensa sobre isso, tá bom? E também na segunda questão vai ter esse último questionamento que está aqui. Tudo isso na mesma questão, tá bom? Vai estar bem detalhado lá como é que vocês vão fazer. Vai ter lá também para você colocar isso, né? Ok, mesmo que você não pense ainda na profissão, mas pare para pensar agora. Se hoje você tivesse que escolher, qual seria? E aí vem, né, talvez o que seja a questão principal, que é como você vai chegar até ela, quais são os passos, quais são os obstáculos que você vai ter que ultrapassar para chegar até ela. Professor, e qual seria a segunda opção da atividade? Como quase sempre eu procuro trazer uma opção mais artística. E aí qual seria essa opção? Seria você fazer uma espécie, dependendo aí do que tu vai produzir, mas seria uma espécie de montagem. Por quê? Você primeiro gravaria um vídeo, né, falando comigo mesmo, com seu professor, ou então imagina estar falando para o público, fala o seu nome, né? Você se identifica, fala o seu nome, fala a sua idade, e aí você fala, se você quer ser um artista, por exemplo, qual artista você quer ser, né? Que tipo de artista você quer ser, com o que você quer trabalhar no futuro. E aí você, né, vai fazer um corte nesse vídeo e vai mostrar aí algum tipo de produção sua. Então se você falar, meu nome vamos supor aqui, vou dar o exemplo do Luan, né? Inclusive tenho que puxar mais a orelha dele, que ele demora muito a entregar as atividades. Mas tem o Luan, por exemplo. O Luan fala, meu nome é Luan, aí fala a idade dele, aí diz, eu quero ser design, né? E aí ele corta o vídeo e junto do vídeo, né, ele vai fazer uma colagem e logo depois ele vai mostrar ainda no vídeo, durante alguns segundos, uma foto no caso, uma imagem de um desenho que ele produziu. Deu para compreender? Aí se alguém falar, meu nome, fala o seu nome, fala a sua idade, pode falar, por exemplo, alguém, eu quero ser um cantor, quero ser um músico. Então vai ter um corte aí e na outra parte do vídeo você vai mostrar alguma música em que você toca. Então são essas duas possibilidades. Ou você faz mesmo a atividade online, com a primeira questão, que sempre é o resumo, e a segunda questão, que vai ser algumas perguntinhas sobre o futuro de vocês, ou faz essa segunda opção, se você tiver mais uma veia artística e quiser mostrar um pouco mais do seu trabalho e falar um pouco mais sobre isso, ok? Deu para compreender? Então é isso, pessoal. Nossa aulinha está chegando ao final, espero que vocês tenham gostado não só dessa aula, como de todo esse processo. De maneira geral, preciso ser sincero e dizer que não é nem metade daquilo que eu queria que eu fosse. A maioria dessas aulas eu olho depois, agora mesmo, depois que eu já gravei toda a aula, né, pensando aqui ao final dessa aula, enquanto eu estou gravando, pensando que ainda não é exatamente como eu quero, porque nunca já que presencialmente é muito melhor, eu estou ouvindo vocês estão me perguntando, eu estou respondendo, tirando dúvidas, tá? Então assim, não está sendo também fácil para mim, eu não estou 100% feliz com a maneira como as aulas estão acontecendo, mas ainda assim eu estou tentando dar o meu melhor para que as aulas cheguem o melhor possível para vocês.
Eu espero que vocês estejam gostando. Se a gente voltar em agosto, eu espero que vocês, inclusive, me dêem o feedback, pode ser no privado, no WhatsApp, daquilo em que eu posso melhorar, ou daquilo que eu estou fazendo bem, que eu devo permanecer assim, tá bom? Então é isso. Mais uma vez eu agradeço por tudo, por quem assistiu todas as minhas aulas, por quem tem se comprometido, quem tem valorizado a educação, porque eu quero também agradecer para quem tem, né, chamado a atenção de um amigo seu, de um colega seu, porque você também se preocupa com ele. Essa preocupação quando eu vejo entre vocês, entre amigos, de puxar a orelha um do outro e dizer, olha, eu sei que tá difícil, mas continue estudando, porque estudar é melhor do que nada. Então, assim, agradeço demais a todas essas pessoas a todos vocês que tiveram esse comportamento, essa postura ao longo desse período. E mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só falar comigo e tchau!